Psicose é uma obra-prima do cinema mundial. Nesse vídeo, o psicólogo vai te contar o que você nunca ouviu sobre a criação do terror no clássico de Alfred Hitchcock, em uma análise psicológica. Qual você acha que é o segredo do sucesso desse filme? Para elaborar Psicose, o diretor tinha em mente que ele queria contar uma história que custasse menos de $1 milhão, o que seria um milagre dentro da indústria, e que ele iria filmar em preto e branco por conta do teor sangrento do qual ele não iria fugir. Mas como contar uma história que tivesse essas características e atraísse o público? O segredo está no roteiro, no enfoque que é dado a ele. Apesar das grandes habilidades técnicas na direção, Hitch precisava de um roteiro que aconchegasse o espectador de um jeito que ele pudesse pousar sua empatia e fosse conduzido pelo Bates Motel e a trajetória daqueles indivíduos amaldiçoados que foram cruzar o caminho de Norman e sua mãe. E a solução que o roteirista Joseph Stefano encontrou até parar nessa versão da história foi se focar nesse ingrediente específico, brincar com a sua capacidade de se colocar no lugar dos personagens. Ele conta que quando leu o livro original no qual o roteiro é baseado, Norman Bates era descrito como um cara esquisito, rechonchudo, de óculos, de comportamento esquivo que espiava por buracos. E o roteirista não conseguiu se conectar com o personagem. Então ele tinha um dilema em mãos. Como adaptar essa história de uma maneira que as pessoas se conectassem com as figuras presentes no enredo? Foi aí que ele escreveu a história na perspectiva da Marion. Essa garota da cidade grande que trabalha em escritório, se envolve com um burguesinho padrão que não quer assumi-la, mas ela quer agir conforme os valores dela e quer um casamento. Só que, no meio dessa situação, ela vê a oportunidade de pegar uma grande quantia de dinheiro do seu chefe e foge, indo parar num motel de beira de estrada, no meio da noite, o Bates Motel. Chegando no local bastante suspeito, ela é recebida e acomodada por um jovem aparentemente inofensivo, gentil, carismático, de olhar triste. Norman Bates em pessoa. Parece que vai ficar tudo bem. Ela encontrou amparo na estrada e já está até com intenções de retornar o dinheiro. Afinal, ela pensa que aquilo não foi correto. E agora você já está capturado, preocupado com a mocinha. Será que ela vai conseguir? Ela não agiu tão corretamente assim, mas você entende a situação do relacionamento e já simpatizou com a moça. Vê que ela é alguém que, num ato impulsivo, cometeu um erro, que ela quer consertar. E quando você está envolvido com esses dilemas, de repente, alguém misterioso interrompe o banho, que parecia ser a protagonista, e acontece uma das cenas mais icônicas da história do cinema, a famosa cena do chuveiro. Você pensava que o filme era sobre ela, mas é sobre ele a partir daí. Assim, Stefano convenceu Hitchcock, e juntos eles marcaram a sétima arte. Quando o roteirista mandou a cena do chuveiro para o diretor, que tinha saído de férias em um cruzeiro com sua esposa, ele apenas disse que ela havia adorado, o que nos termos dele era o mesmo que dizer: você está contratado, já que Hitchcock era conhecido por criar com 4 mãos. 2 eram de sua esposa, Alma Reville, que tinha uma influência direta em todas as fases do processo de criação do cineasta. Para a psicologia, a empatia é a capacidade de perceber e interpretar emoções de terceiros, ao se imaginar no lugar deles. O que pode envolver, de acordo com a psicóloga Franciane Bortoli, capacidade de fornecer respostas apropriadas às emoções das outras pessoas. Capacidade de sentir o que a outra pessoa está sentindo, capacidade de compreender a resposta emocional de uma pessoa a uma situação específica, o que nos ajuda a compreender nossas próprias emoções para tomarmos decisões melhores, capazes de nos ajudar a conquistar nossos objetivos, entendendo bem os outros. O que eu ensino meus pacientes a aplicarem no plano de ação deles, onde eles aprendem a usar suas habilidades a favor dos seus objetivos. E você também pode aprender junto com um psicólogo que vai te orientar. Psicose fez isso compondo personagens capazes de nos despertar um misto de sentimentos, mas em situações
ou com traços que a gente se identifica e fica querendo saber onde tudo aquilo vai dar. Um grande mistério é o fato de você nunca ver a mãe do Norman. Você apenas a escuta, sendo severa em oposição a uma figura inofensiva, o que desperta a mesma compaixão que você tem pela Marion. Além da estranheza, para querer saber mais. Até que o filme faz outra grande revelação, te deixando saber que o assassino, na verdade, é Norman, que se veste e fala como sua mãe, assumindo sua personalidade. E ela, na verdade, está empalhada em um porão da velha casa. Norman Bates pode ser explicado pelo conceito freudiano de complexo de Édipo, baseado no mito narrado pelo filósofo Sófocles, de um homem submetido a uma profecia em que mataria o próprio pai e se casaria com a mãe. Freud introduziu esse conceito em sua teoria do desenvolvimento da psique infantil, em que os meninos na fase fálica começariam a temer o fenômeno da castração pelo pai, rivalizando com ele ao querer matá-lo e tomá-la para si, o que está presente no desenvolvimento normal do aparelho psíquico, em que a criança começa a entender que não é mais parte da mãe. Não no caso de Norman e Norma. É triste quando uma mãe tem que escolher as palavras para condenar o próprio filho. Tem nomes praticamente iguais, indicando seu entrelaçamento, já que a mãe, nesse caso, ao que tudo indica, era psicologicamente a abusadora do filho. A figura paterna é retirada da equação depois da morte do pai, ocasião que levou mãe e filho a se isolarem em seu pequeno estabelecimento, refúgio para os viajantes em madrugadas frias que ousassem cruzar aquela região inóspita. Um dia, na adolescência de Norman, Norma decide se casar de novo, o que ameaça o emaranhamento, e Norman, com ciúmes, põe fim no casal, representando a perda de seu objeto de desejo, o que o leva a fantasiar com a mãe e se vestir e se comportar como ela, para suprir sua ausência. Como bem apontado pelo canal Minutos de Sanidade, o Motel Bates pode ser uma representação do aparelho psíquico de Norman, em que cada andar representa uma camada psíquica, com a recepção sendo o ego, isso é, onde ele se mostra para o mundo externo com comportamentos esperados e socialmente aceitos, já que seria sua porção mais consciente. O andar de cima, onde sua mãe sempre aparece o censurando, seria o superego, ou seja, a introjeção das leis morais e regras que atravessam nossas condutas. E o porão seria o id, aquela parte mais profunda dos impulsos e instintos primitivos. Quando Norman espia Marion pelo buraco, ele entra em contato com seus conflitos a partir do interesse sexual por ela. E ao retornar à mansão com a representação da mãe e sua reprovação ou proibição, faz com que ele reviva a raiva edípica da castração, transferindo-a para a vítima mais memorável da cultura pop. E se você gostou do conteúdo, aqui é o lugar onde os maiores personagens da sétima arte das séries se encontram com a psicologia. Então se inscreve para não perder. Eu sou o psicólogo Hudson, tô com horários disponíveis para atendimento e você pode falar comigo nas redes sociais que estão aqui no canal. Espero te ver de novo.